Da Austrália à Indonésia, da Malásia à Nova Zelândia, da Turquia ao Reino Unido e da Rússia aos Estados Unidos. 25 países já acompanharam fascinados as provas, as recompensas e as demissões de cada episódio de O Aprendiz. Através do mundo todo, já foram demitidas mais de 1.000 pessoas que participaram da série. Bradford, you're fired. Você está demitido. Boa noite! Bem-vindo ao Bastidores ou Aprendiz. No último episódio, tivemos a sala de reunião mais tensa até esse ponto do jogo. Montalvão, sem sala de reunião. Você está demitido, você está fora do programa. Qual desses dois participantes que restaram na sala você tiraria hoje? Dessa tarefa, eu acho que é a Carla. Então pronto, mas tá difícil de responder, Deus do céu. É você, Carla, você está demitida. A demissão dupla de Carla Amador e Montalvão deixou a competição ainda mais acirrada. No programa de hoje, nós vamos saber o que os demitidos acharam dessa sala de reunião cheia de reviravoltas. É um pacote de tudo que faz com que a gente fique tenso o tempo inteiro. Para mim foi um sonho participar do Aprendiz, né? Confinada e sob pressão, a Chan teve um momento emocionante quando viu o marido e os filhos durante a última prova. Nós fomos até a família da influenciadora para saber exatamente o que aconteceu. Conforme vai passando os dias, eles vão perguntando mais, vão perguntando cadê a mamãe, cadê a mamãe, cadê a mamãe. Mas agora, vamos ver por que Carla e Montalvão foram parar na sala de reunião e acabaram sendo demitidos. No último episódio de O Aprendiz, os participantes tiveram que promover a educação à distância. Cada equipe ganhou uma tenda e total liberdade para a ação. Vocês vão ter uma liberdade diferente das outras tarefas, porque eu não vou dar para vocês as condições que vocês vão ter que operar. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Obviamente, pelo que vocês estão entendendo, vocês vão promover a educação à distância. Sandra assumiu a liderança do grupo Hashtag, enquanto Alberto ficou responsável pelo grupo Share. Os aprendizes se reuniram para um briefing sobre educação à distância e se prepararam para colocar as mãos na massa. Queria saber se vocês poderiam disponibilizar para a gente esse test drive virtual que vocês têm aí com o pessoal da faculdade, que vocês fazem. A gente que pediu para ver se eles conseguiriam nos emprestar um óculos virtual que passa um vídeo de 3 minutos explicando realmente o que é AD, os cursos que eles têm. Que fofo! Que massa! Tem que ver lá na empresa do Carlos Justus, vamos ver se ele tem qualquer coisa de realidade aumentada. A nossa ideia é pegar óculos de realidade virtual, tá? A gente está tentando agora, e fazer uma experiência imersiva. Enquanto Sandra, Tati e Carla saíram para produzir, Montalvão e PC ficaram no hotel resolvendo problemas. A equipe Share estava tranquila e Alberto, o líder, se sentia muito seguro. Segundo dia de tarefa, estou muito feliz porque praticamente tudo está encaminhado. Queria saber como é que vocês ficam aqui amanhã também. É o do Roberto Justus? Isso. Não teve nenhum atrito na equipe, não teve nada. Então, por enquanto, eu estou adorando ser líder. Os grupos dividiram funções, montaram suas tendas e tomaram as ruas. Aqui é o nosso test drive virtual. Nesse lugar, colocando esse óculos de realidade virtual, você vai se comunicar com uma pessoa que vai te explicar tudo. Foi muito emocionante poder participar e proporcionar isso para as pessoas. Muitas pessoas nunca tinham usado um óculos de realidade virtual. Tá aqui, ó. A minha expectativa de cadastro, que as pessoas poderiam trazer pessoas com elas para fazer cadastro, foi superada imensamente, assim. Teve uma das pessoas que trouxe 30 pessoas, a outra trouxe 29. No final do dia, as duas equipes atingiram suas expectativas. Estou muito feliz por você. Com certeza, todos ficaram super felizes e realizados, mas ficamos muito emocionados em participar desse momento com essas pessoas. Na sala de reunião, Roberto Justus esperava os aprendizes para uma conversa séria. Hoje nós temos assuntos para tratar. Nós temos 3 critérios nessa prova, eu vou relembrar. Será considerado vencedor a equipe que tiver desenvolvido e realizado a ação mais criativa, mais abrangente e que tiver melhor correspondido às orientações e necessidades da Universidade Cruzeiro do Sul. E mais uma vez, a equipe Share levou a melhor. Que orgulho! Que orgulho! Vocês, além de ganharem nesses 2 itens, vocês ainda conseguiram uma adequação, quer dizer, estética, mais uma vez, a gente dá importância a isso, incomparável com eles. O clima esquentou quando Justus questionou algumas atitudes de Montalvão. O
nosso dossiê fala. Cada integrante não poderá dar uma impressão falsa sobre si mesmo, como, por exemplo, afirmar que pertence a uma instituição de caridade, falar em nome de pessoas famosas ou personalidades, ou qualquer outro falso pretexto. O que não pode é pagar qualquer preço para ter alguma coisa. Montalvão, sem sala de reunião, você está demitido, você está fora do programa. Com um participante a menos, a equipe hashtag seguiu normalmente para a sala de reunião. Sandra levou Carla e PC para a demissão. Bom, três perfis, três candidatos que eu gosto bastante, mas eu tenho que pensar qual desses três tem menos chance de chegar nessa final. E quem deixou o aprendiz foi a blogueira Carla Amadori. É você, Carla, você está demitida. Todas as tensões do último episódio fizeram surgir algumas perguntas entre os aprendizes. PC Siqueira questionou sobre o limite entre aproveitar as oportunidades e ser desonesto. Quero saber aonde termina o senso de oportunidade e aonde começa a malandragem e tirar proveito das coisas. Utilizar de artifícios de enganar as pessoas, isso foi um artifício de enganar. A pessoa mentiu, claramente mentiu. Disse, textualmente, mostrado aqui, o Ricardo quer que você faça tal coisa, tal. Já Sandra tentou defender o Montalvão num momento delicado na sala de reunião. Você não está chamada na conversa. Você quer se envolver nessa conversa? Deixa eu explicar um pouquinho a situação. Eu acho também que ele não pensou nesse sentido em passar por cima de algo ou falar em nome de alguém. Eu acho que no sentido de resolver algo. E isso é emoção demais, não é maldade. Esse cara tá errado é um cara do que bem. ele falou, mas não foi nesse sentido, isso eu tenho certeza. Não, tudo bem. Para pontuar essas questões, nós convidamos nosso coach e conselheiro José Roberto para analisar as dúvidas dos nossos aprendizes. Ele teve uma intenção positiva de cooperar com o grupo, de vencer, mas essa intenção positiva foi pautada numa verdade que naquele momento era a verdade dele, de ganhar o jogo. E existe sempre dois tipos de verdade. A verdade que é minha, que é pessoal, é única, mas é uma meia-verdade. E existe uma verdade maior. Ser honesto é trabalhar pautado em cima da verdade maior, ou seja, que qualquer pessoa, sobre qualquer percepção, tenha certeza absoluta que aquilo é congruente, real e verdadeiro. Cara, é que a gente não faz esse tipo de ação, começa por aí, entendeu? Mas o Ricardo, eu conversei com o Ricardo, ele falou, não, liga lá no JK. Então, assim, faz. Ou ele quer que, pelo menos nessa ação, a Voyager esteja, porque senão ele teria falado. Quer que nessa ação a Voyager esteja. Você concorda? Concordo, mas eu vou perguntar direto pra ele aqui, que ele tá aqui do meu lado. Perfeito, faz isso aí pra nós. Esse deslize, essa incongruência, com certeza, vai trazer para a vida dele um dos maiores aprendizados. E assim é a nossa vida. A gente tem que reconhecer a nossa falha, porque a gente de fato falha. Mas o que eu faço com isso? Gero aprendizado. Daqui a pouco começa mais um episódio de O Aprendiz. E é claro que as reviravoltas do último episódio não passaram desapercebidas pela galera na internet. Olha só o que rolou na web essa semana. Uau, Roberto Justus, que aulão! Episódio icônico. Minha reação quando Justus demitiu Montalvão. Montalvão sempre queria ferrar alguém na sala de reunião. Hoje, ele se ferrou sozinho. Quero mais o Justus Raiz. É bom demais. O Aprendiz, esse programa tá demais. E eu apareci no Aprendiz usando cosplay. Você não foi chamada na conversa. Xiii, prevejo desastre, usando o nome do Justus para pressionar a empresa e atender pedido deles. Por mim, o Aprendiz certamente poderia ser exibido todos os dias da semana. Que programa, senhoras e senhores! Falta pouco para começar mais um episódio de O Aprendiz. Quem vai ser demitido hoje? A última sala de reunião foi a mais inesperada até esse ponto no jogo. A demissão dupla de Carla Amadori e Montalvão deixou não só os aprendizes, como também os espectadores bem tensos com o desfecho. Eu achei injusta a eliminação da Carla. Ela era uma menina muito calma, muito correta. Acho que não era para ter sido eliminada agora. Carla era apagada durante o programa, né? Que ela me desculpe, mas é porque realmente ela foi mais apagada em todas as provas, então realmente tinha que ser ela ali na sala, porque o PC é muito mais presente na equipe e a Sandra também é ótima, então tinha que ser ela mesmo. Eu sou mais quieta e talvez eu acho que isso às vezes possa me atrapalhar. Você é influenciadora digital que se comunica com o público, produz conteúdo e tem dificuldade de comunicação. Não é que eu tenho dificuldade, eu sou tímida. Eu já gostava do perfil dela, eu achava que ela poderia chegar até a final
Mas infelizmente não deu, né? Eu acho que ela se perdeu também agora no final, que ela não falava, ela não tinha muita opinião, ela ficava muito calada. Você fala bem, eu já vi você falando em outras salas, mas hoje você estava mais tímida. Ou não tinha argumentos, sei lá. Você fica muito retraída e não tem nada a ver com a fala. A questão da comunicação, para mim, é uma questão importante, porque eu acho que, independente do papel que você tem, a comunicação é a coisa mais importante. Que nem o Justo diz, né? Não basta ser, tem que aparecer. Então, faltou isso pra Carla, faltou ela aparecer. Eu acho super bacana ela ser uma pessoa mais introspectiva, mas como tudo na vida tem o ônus e o bônus, essa introspecção dela acabou não favorecendo num certo ponto do jogo. Chegou uma hora que, como todos são muito conhecidos, todos ali mostram esse ar de competitividade muito forte, ela precisava tirar esse lado da introspecção e colocar um pouco mais de pulso, né? Se mostrar um pouco mais. E às vezes a gente não dá o melhor da gente porque está desconfortável, porque é um perfil. E se fecha no próprio mundo. E se fecha no próprio mundo. Então, para sermos grandes criadores de riqueza, também temos que criar riqueza de relacionamentos. Eu já percebi que esses jogos de reality, se você é muito quieto, você sai na primeira semana. Você tem que se mostrar mesmo. Carla, bem-vinda ao Bastidores. Sim, estou de volta. Essa tarefa que você foi demitida, eu não participei. Sim. Então, me conta um pouquinho do que foi que aconteceu ali. Eu acho que a demissão nem aconteceu muito por conta da tarefa em si. Foi mais mesmo o processo que teve de ir lá visitar, ir na praça, conhecer, conseguir todos os materiais, pensar no evento em si, o dia da montagem, mas pra gente foi tudo tranquilo, assim, o processo. Até a gente achou que estava ótimo, a gente gostou bastante do resultado. E daí quando chegou na sala de reunião que a gente teve, né, o posicionamento então que não foi bom e aí ali todo se desenrolou, a questão do monta e tal, e daí a sala já foi ficando tensa e daí depois então teve a sala de demissão. E Carla, quando o Montavão foi demitido, você achou por algum minuto que a sala estava resolvida e ninguém mais ia sair? Sim. Aquele momento que ele falou, não vai nem para a sala de demissão, já está demitido, eu pensei, né, já acabou aqui, ele vai ser demitido e não vai mais ter sala de demissão, todo mundo vai embora. Equipe hashtag, nós vamos continuar a sala de reunião e discutir essa prova, né? Ainda tem mais um para ser demitido hoje por causa da prova. Mas aí assim que ele falou aquilo, ele já falou, mas já vai ter uma sala de demissão depois. Agora, Ká, de quem foi a ideia de fazer o cartaz com o valor? Então, aquela ideia, a inicial, assim, quem falou foi a Tati. A Sandra gostou, a gente deixou isso de lado, a gente foi resolvendo outras coisas. E daí, na hora que o PC foi montar o banner, foi fazer a arte, aí ele falou, qual era aquela frase mesmo que chama e que era legal e que foi comentada? Aí a Tati falou e acabou, tipo, meio que em cima ficou ela mesma. Ninguém parou muito pra pensar, sabe? Por que R$49 vai mudar minha vida? Me explica. Porque é a taxa de matrícula que você não vai tem. pagar... Você não vai pagar. Confuso, né? Apesar de eu ter gostado, sim, das ideias que estavam ali dentro da tenda, né? Eu acho que acabou sendo a criatividade, que não foi tão desenvolvida assim. A gente não teve muita criatividade, tanto quanto o outro grupo, né? E eu acho que foi isso que foi avaliado mais. Mas eu acho que o cartaz não foi o ponto para que a gente perdesse a tarefa. Carla, e no programa como um todo, o que foi mais difícil para você? Eu acho que, assim, é um pacote, né, de coisas. Você tá no meio com um monte de gente que não conhece, porque eu não conhecia ninguém que estava ali, não tinha tido nenhum contato com ninguém antes. Então, é aquele momento que você tá ali com um monte de gente que você não conhece, que tem que lidar diariamente, conhecer, trabalhar, conviver o tempo inteiro, porque você janta, almoça, toma café. E daí tem o confinamento, que é uma pressão psicológica gigante. E todas as tarefas, as coisas que tem que ir fazendo, a correria do dia a dia, a pressão que você tem que conseguir, tem que vencer. Então, é tenso, é muita coisa na cabeça realmente. Eu acho que é um pacote de tudo que faz com que a gente fique tenso o tempo inteiro, assim, no programa mesmo. Não só na sala, mas no dia a dia mesmo. Eu acho que é uma pressão psicológica muito grande. Então, falando em convivência, porque quando a gente assiste, né, a gente percebe as pessoas falando uma das outras, às vezes no depoimento alguém é um pouco mais ácido, às vezes não. E vocês foram muito para a sala de reunião, né? A gente falou bastante aqui, o que acaba esgotando muito essa relação. E aí, quando vocês voltavam pro hotel, tinha alguém que era mais difícil conviver, conversar?
Eu não tive nenhum problema com ninguém, assim, de convivência. Me dava bem com todo mundo. De falar mesmo uma pessoa, assim, não tinha uma pessoa em específico. Eu acho que a única pessoa que gerou, assim, alguma coisa que... Havia alguns comentários, digamos assim, tanto do grupo quanto o nosso, seria em torno da Júlia, assim, mas acho que talvez pelo fato de ela em alguns momentos ter ficado excluída, ter se fechado mais, e daí eu acho que gerou esses comentários, assim, no grupo. O que eles falaram, você assina embaixo e você não tem opinião própria. Não, é só porque é a mesma coisa justamente, Ok, então tá bom, entendeu? eu acabei de dizer que você não tem repertório, porque você não está falando na sala. E se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? Faria na sala de demissão, naquela sala ali em que eu saí mesmo. O quê? Eu teria falado, porque naquele momento ali em que a Sandra falou do PC e falou de mim enfim, eu escolhi por não entrar numa discussão, né? Eu escolhi por ficar ali, tudo bem se essa decisão é isso. Mas depois que eu saí, eu fiquei pensando, por que eu não questionei? Se eu falei que eu fiz tudo na tarefa e o PC falou que fez tudo, por que eu? E não ele? Porque na minha visão também, ele não fez nada além do que foi pedido para ele, entendeu? Pelo contrário, houveram algumas reclamações dele durante a tarefa, que ele não estava entregando a arte, que estava atrasado, que ele não estava entendendo direito o que era para ser feito. E daí, por que então que se ele fez tudo que era para ser feito e nada além, e eu também fiz tudo que era para ser feito, por que eu? Mas aí eu não questionei e fiquei com essa coisa na cabeça. É você, Carla, você está demitida. Quando eu acompanho você nas redes sociais, você é mais enfática. Eu tenho os meus momentos, eu sou quieta. Não é que eu sou tímida, eu sou tímida porque eu consigo fazer as coisas, eu consigo falar. Se eu tiver aqui numa reunião, falar com alguém, enfim, eu consigo, eu me viro, eu faço as minhas coisas. Mas eu sou quieta mesmo, eu mais ouço do que falo. Então, naquele momento ali da sala de reunião, eu gostava de escutar o que o Justo estava falando sobre a posição, enfim, o que ele tinha achado da tarefa, os pontos que a gente errou. E eu ficava tão prestando atenção nessas coisas, e daí o povo ficava, tipo, discutindo e tentando um falar mais alto que o outro, e eu ficava, tipo, só na minha, assim. Só que eu entendo que não era... Enfim, eles gostariam que eu falasse mais naquele momento, né, da sala de reunião. É uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida e que eu carrego muito no meu coração. Eu vi que agora eu quero ver você fazer coisas diferentes. Ela disse que vai inovar no trabalho. Vou fazer várias coisas. Quero ver. Em loja, vou fazer Vai fazer um mini reality show online, tô brincando. Olha, não me dá ideia. Já tem mais uma prova cheia de emoções no episódio novo de O Aprendiz. Confinados e sob pressão, os aprendizes precisam controlar as suas emoções para manter o foco no prêmio de R$1 milhão. Cansativo demais. E eu falei. E não está sendo uma tarefa fácil. Além da demissão dupla no último episódio, o marido da influenciadora Chan Ravelli apareceu com os filhos durante a execução da prova. Pelas regras do jogo, eles não podem interagir com familiares e amigos. Os participantes não devem entrar em contato com familiares e amigos. A próxima vez que vocês encontrarem qualquer pessoa como a Gabi encontrou, vocês rechacem a pessoa, vocês tirem de perto a pessoa. Você não pega seu cachorro, você não encontra a pessoa, você não abraça a pessoa. É importante, isso é regra do programa. A Chan resistiu, mas não foi uma tarefa fácil. E minha esposa apareceu aqui com os meus filhos. Meu nome é Paulo Ravelli, eu sou marido da Chan Ravelli. Nós temos 2 filhos, Jade tem 7 anos, o Rael tem 4. É uma família bem unida, procuramos estar sempre, em todos os momentos, todos juntos. É uma grande experiência pra gente estarmos sem a Chan. Vai ter a vida inteira pra ficar com eles, lembra disso? Eles vão indo lá, vão participar. Pra ficar com eles, amiga, você vai ter a vida inteira. Quando a Chan viu os filhos dela com o marido dela e ela não pôde ir lá ver eles, nem pegar, foi muito emocionante. A gente se emocionou junto com ela. Foi muito triste, eu também fiquei emocionada. É os filhos, né? Criança pequena, então deve ter sido muito difícil para ela. Ela teve um momento muito emotivo, um momento muito forte. E ela soube se controlar para poder não ter ido até a família, conseguir estar dentro da regra do jogo. Foi uma cena muito triste, mas ela mostrou ser uma pessoa muito forte. Você vê, assim, não poder falar, mostrou que ela é uma mulher muito forte. Palmas para ela. Se fosse eu, nós tinha chorado muito mais. E a gente não pode chegar perto, nem ter contato. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem.
Ela anunciou no stories dela que ela estaria perto da nossa cidade, em Santo André, e já fazia mais ou menos um mês e pouquinho que ela estava confinada, e a gente resolveu ir justamente porque as crianças já estavam sentindo muito mais a falta dela. Conforme vai passando os dias, eles vão perguntando mais, vão perguntando cadê a mamãe, cadê a mamãe, cadê a mamãe, então eu decidi levar eles para ver ela. Tinha conversado com eles, que a Jade tem 7 anos, já entende um pouco, que só ia ver a mamãe de longe, só que o Rael tem 4 anos. Então a gente foi ver até para eles sentirem que a mamãe estava bem, que ela estava realmente trabalhando, igual a gente sempre estava falando. E foi um momento muito emocionante. Eu tenho um pequenininho, ele não entende muito bem. E ele me viu e ele saiu chorando. E a gente foi lá com o intuito de dar força para ela, né? De mostrar que nós estamos bem, os filhos dela estavam bem, que a gente estava acompanhando e ajudar ela nessa jornada aí. O Aprendiz já vai começar. E olha só, que tarefa os nossos influenciadores vão ter que executar no episódio inédito de hoje. Vocês vão montar a nova equipe. Uma mudança nos times. Estou de volta, hashtag, já voltei com tudo, quero fazer essa equipe vencedora. Pode acabar com a sequência de derrotas da hashtag. Falta bastante coisas para comprar ainda. Agora vamos montar tudo e arrasar. Daqui a pouco você vai acompanhar mais uma sala de reunião em O Aprendiz. Na última semana, a sala pegou fogo com a demissão de Carla e Montalvão. Se por um lado, a Carla Amadori foi demitida depois de uma longa reunião, Montalvão burlou as regras do programa e teve uma demissão conturbada e bem inesperada. A eliminação do Montalvão, eu gostei porque eu não curtia muito o estilo dele, achava ele muito autoritário. Teimoso e insubordinado é você. O Justo sempre foi uma prega ética e justiça, e ele fez o que tinha que ser feito, porque realmente ele teve uma atitude que não foi legal. Ele usou do poder de outra pessoa para poder tirar vantagem. Então isso não é correto nem na nossa vida pessoal, quanto mais na profissional. Eu acho que ele tinha que ter saído mesmo, porque ele sempre estava na sala de demissão. Então a hora dele estava chegando mesmo e é isso que tinha que ser. Todas as provas que a hashtag perdeu, eu tô aqui. Né? E sempre pontuando algo diferente em mim, sabe? Então, faz parte do jogo, né? Um foi teimoso. Você veio para todas as segundas partes da sala? Todos, né? Achei que foi um pouco injusto. Ele foi um participante que pensou pela equipe, foi um bom jogador aí. Quem deu a ideia de ligar para o Ricardo Justo foi o PC. E quem executou foi o Monta. Então eu não acredito que ele seja 100% culpado, porque eu acho que a ideia partiu de outro, mas quem executou foi ele. Então ambos erraram. Eu achava que ele já tinha que ter saído antes. Se ele não tivesse sido expulso, ele teria chegado à final. Montalvão, me explica uma coisa. Eu saio em um episódio e você me apronta uma coisa dessa? Você está demitido, você está fora do programa. A ideia era o seguinte, quando eu falei, por exemplo, olha, quem passou seu contato foi o Ricardo, né? Que foi um dos primeiros pontos que ficaram chateados. Uhum. Mas a ideia é que, assim, me passou o contato, na verdade, passou o contato para a hashtag. Porque a pessoa que eu estava falando não fazia diferença, tipo, foi pro Montalvão, foi pro PC, foi pra Sandra, não interessa, entendeu? Então foi nesse sentido. E logo depois, quando o rapaz falou que não faziam esse tipo de trabalho, né, a Voyager, aí a minha ideia foi, tipo, olha, se a gente ligou pro Ricardo e ele não disse isso, então vou supor aqui, é argumentação, né? Vou supor que ele gostaria, que ele queria. Mas aí acho que eu fui na correria, acho que eu não coloquei bem as palavras e acabou saindo como saiu. Então, na verdade, o Ricardo não te disse não, mas ele também não te disse sim, né? Exatamente. Entendido. Aí eu tentei ali atrás do sim, de alguma maneira, mas aí eu me embolei. Dá pra rolar uma carteirada e falar assim, ó, quem me passou foi o Ricardo Justo. Eu acho que a galera respeita um pouco mais, né? Quem passou foi o seu chefe, irmão. Por algum momento você ficou chateado com o PC? Porque foi ele que te deu a ideia, na verdade, né? Foi. Tá, ele me deu a ideia, só que, assim, eu nem me lembrava muito bem disso, assistindo um programa que eu realmente acabei lembrando. Mas não fiquei chateado com ele, porque a decisão era minha, né? De ir por aquele caminho ou não. Qual foi o momento que você sacou que ali seria o seu fim? Que você falou, agora não tem mais pra onde sair? Não, na hora que eu vi o vídeo, né? Que
mostraram ali, falei, não lembro. É bem nítido a minha surpresa mesmo, meu rosto, eu bugarei o olho assim, falei, não acredito, né? E aí eu já falei, nossa, ali tá ferrado. Aí eu tô ferrado, não tenho que discutir. Só que você não achou que fosse ter uma segunda parte da sala de reunião? Porque todo mundo achou. Isso foi o que me surpreendeu. Aí sim, né? Falei, olha, o meu já tá na reta aqui e, inclusive, eu pensei, olha, vou sobrar alguma penalidade que provavelmente vai ser eu direto para a segunda parte, independente se o líder vai me indicar ou não. E super acho justo. Inclusive, eu ia me indicar como eliminado ali. Eu ia te perguntar, qual seria a sua defesa se a gente tivesse essa segunda parte da sala? O que você diria pro Roberto? Com certeza que assim, não foi minha intenção, não era pelo caminho que eu queria seguir, embora toda a pressão, toda aquela correria, a gente tinha poucas horas para fechar aquele negócio e acabei me enrolando. Mas isso não justifica o que foi mostrado ali. E que por isso, se eu fosse sair, eu preferia sair me indicando do que às vezes ser injusto com outro participante que não errou, não pisou na bola tão pesado como eu pisei aqui, mesmo sem querer naquele momento. Como a Carla acabou saindo, né, naquele dia, então se tem que ter uma eliminação que seja minha, não um outro participante. Olha, era um dos meus favoritos. Deve ter te dado uma dor no coração, porque você sentiu que você estava perdendo de fato, né? Você pisou na bola, mas você é um cara espetacular. Tudo na vida não vale a pena. Você está pagando caro pelo teu erro. Você podia ter ganho esse programa. Roberto e o Aprendiz, eles me moldaram como profissional. Então, ouvir isso de uma pessoa que foi sua inspiração por mais de uma década, e você sair ali, não é fácil. A gente não pode ter, a gente tem que ter um pouco de pensamento melhor nessas coisas. E eu, nesse programa, estou dando um exemplo para o Brasil. Um cara do teu nível, um cara com a tua integridade também pisa na bola. Monta, uma coisa que ninguém sabe, que era bacana você contar, é que no dia seguinte da sua demissão, você ligou na Voyager, não ligou? Nossa, vocês sabiam disso, né? Eu não sabia. Liguei. Conta pra gente, o que você fez? Então, eu liguei para o responsável que eu fiz aquela ligação, aquela negociação, né? E aí, assim, eu fiquei sabendo que o Ricardo ficou constrangido com tudo aquilo e tudo mais, então eu imaginei que o rapaz também pudesse ter ficado. Então eu liguei para pedir desculpas, né? Qualquer mal-entendido, qualquer coisa. Se ele se sentiu mal, foi uma coisa de mim, né? Eu já estava com o meu celular, já estava fora do programa, né? Então eu liguei do meu próprio telefone, que eu tinha no meu caderninho. Eu também tenho caderninho. Ah, não é só a Júlia que tem caderno no Aprendiz, Montalvão também fazer o seu caderno. Então, e aí eu liguei para ele e pedi desculpa por qualquer coisa. O principal era conquistar o respeito do Brasil. E eu falei miseravelmente isso. Quando vocês errarem na vida, não apontem para ninguém. Assumem sua responsabilidade. Aprendam com o erro. E continuem buscando os objetivos de vocês na vida. O seu depoimento no final, você estava muito emocionado, né, Monta? Fala assim que eu fico de novo. Mas é que, de fato, você ficou muito tocado, né, com o que aconteceu, com a forma como aquilo aconteceu. Para mim foi um sonho participar do Aprendiz, né? Eu me formei em 2009, quando foi a versão do Aprendiz Universitário. Então, todo mundo ali na faculdade sempre falava para mim, vai participar. E eu falava, olha, eu tô abrindo minha empresa, minha segunda empresa, tô no TCC, não dá para fazer isso agora. Mas o Roberto ainda vai me conhecer por algo que eu vou construir. E 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, fui convidado para o Aprendiz Influenciador por algo que eu conquistei. Para mim nunca foi 1 milhão. 1 milhão a gente consegue conquistar com, né, trabalho e tudo fora. Mas o que eu sempre quis era conquistar o respeito do Roberto, de você, dos conselheiros, do público, das pessoas que estão assistindo, do Brasil. Esse era o meu maior objetivo ali. E sair daquela maneira, por aquele motivo, foi totalmente contra o que eu entrei no programa. Mas, Monta, saiba que foi um prazer enorme te conhecer, que você teve uma trajetória muito bacana no programa. Você é um cara polêmico, né? Você tem personalidade forte, é o que você falou. Os líderes te traziam para a sala de reunião por algum motivo. Muitas vezes porque eles culpavam você por algo, outras vezes porque você era, assim, o cara mais forte e mais persuasivo. Agradeço a você, toda a Band, toda a equipe, pelo convite, em primeiro lugar, para o Aprendiz, que foi um sonho participar. E por tudo que aconteceu aí. Chegou a hora! Vamos descobrir qual será a tarefa, quem vai para a sala de reunião e, finalmente, quem será o demitido de hoje. Acompanhe agora o episódio inédito de O Aprendiz.